Oi, gente! Podcast Mulher Entende Mulher de volta e hoje com uma convidada muito especial que é da casa, é da Massa FM. Acorda cedo, viu? Acorda mais cedo que o galo, inclusive. Ela bota o galo pra cantar, mas é porque nessa hora tem muita gente aí no trecho, na estrada, né? Tô com ela, jornalista, co-apresentadora do programa Pé na Estrada, Paula Tocco. Tudo bem, Paula? Tudo bem, Raquel? Muito feliz de estar aqui. Um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. Estou muito feliz, muito animada de participar do Mulher Entende Mulher. Maravilha. Afinal de contas, a gente se entende, né? Exatamente. E quando o assunto é direção, já vou até jogar essa pergunta de cara. Mulher dirige melhor que homem? Olha, eu acho que a mulher é muito mais cuidadosa do que o homem e ela respeita mais a legislação. Olha só, hein? Eu acho que talvez por uma questão, né, do homem desde pequeno, às vezes o pai já, né, dá uma noção, os homens têm talvez uma perícia, assim, eu falo que a vaga onde entra o carro do meu pai, que é muito maior que o meu, não entra o meu carro. Porque eu não consigo fazer a baliza que ele faz. Tá. Mas em compensação, em questão de segurança, eu acho que eu sou bem melhor. Ou seja, não dá aquela raladinha, olha tudo, Exato, né? chance de se envolver em acidente é menor, chance de tomar multa é muito menor, então... Vamos falar de muita infração aqui também, viu, mulherada? Porque eu sei que a mulherada aproveita. O carro é nossa segunda casa, praticamente, né? Dentro do meu carro tem tudo. Tem mala com até troca de roupa, se bobear, sapato. Né? Exatamente, o carro da gente tem tudo, o meu também, ainda mais jornalista que a gente é, às vezes tem que gravar. Então eu sempre tenho troca de roupa também dentro do carro, né? O carro tem tudo que a gente precisa e a gente cuida bem. Talvez exatamente porque a gente já é criada com aquela coisa de cuidar da casa, então a gente também cuida do carro, né? O carro verdade. é mais, assim, fazer a manutenção preventiva, né? Isso é uma coisa que a mulher faz bastante. Vou dizer que de limpar o carro eu não sou muito boa não, assim, né? Mas de fazer uma manutenção, de nunca deixar o óleo baixar, de nunca deixar freio, ouvir um barulho, já, meu Deus, o que será o que é? Já vou levar. Boa. Então... Essas dicas você vai dar pra gente já, né? Mas antes, Paulinha, me conta. Paula Tocco. É por causa da estatura, não tem nada a ver, né? Eu sei que é uma pergunta que você já deve ter ouvido várias vezes, né? Olha, não vai tacar essa caneca na minha cabeça aqui. Embora eu seja uma pessoa muito, muito alta, de 1,54 m. É linda. O Tocco não veio daí. O Tocco veio de caminhão Tocco. É porque mesmo? Eu sou filha do Pedro Trucão, né? Isso. E aí o Trucão vem de caminhão trucado, que é o caminhão que tem 3 eixos. E aí o caminhão menor, que é um caminhão que tem só 2 eixos, é o caminhão Tocco. Então ele é Trucão, eu sou Tocco. E aí, quando eu tive meu filho, o Inácio... Não é Toquinho. Os próprios ouvintes da rádio apelidaram ele de Inácio Utilitário, que é um caminhão menorzinho para distribuição urbana. Que é um outro modelo, Que é um outro modelo, ele é menorzinho ainda. E aí, assim, foi tão legal que teve até um ouvinte aqui da rádio, o Murialdo, que ele mandou bordar uma toalhinha escrita Inácio Utilitário e mandou entregar aqui pra mim. Muito que fofo. lindo! Esse carinho é demais, né, dos ouvintes, É né? muito legal, faz a gente acordar, como você falou, aqui a gente, né, o programa começa às 4 da manhã, mas faz a gente acordar cedo com vontade, porque o carinho é muito legal. Isso é muito bom. O Inácio tá com quantos anos? Fez 2 anos no começo do mês. Gente, passa muito rápido, meu Deus. E se tiver, assim, um segundo e um terceiro, já tem, assim, um outro modelo de caminhão? Então, eu acho que o utilitário não vai ficar, espero eu, que não fique menor do que eu na vida, né? Então a gente vai ter que mudar isso daí. Aí a gente vê, mas pode ser VUC. Um né? VUC, dá pra gostei. Ser um VUC, dá pra ser o quê? Pra não falar marca, acho que VUC é o melhor pra se vier um próximo. Tá bom, se vier um próximo que venha, viu? Com bastante saúde. Isso aí. Estamos na torcida, viu, Paulinha? Garagem é o que não falta, pelo menos. Vai ter bastante vaga em casa, É verdade. né? Ô, Paulinha, conta pra mim. Trucão, seu papai, né? Você aí na mesma linha que ele. E como que foi esse amor, assim? Ele te impôs, falou, não, você vai seguir os meus passos, filha. Ou não, veio do amor próprio? Então, na verdade, foi o oposto. O que aconteceu? A gente sempre viajou, porque o Trucão, ele sempre gostou de estrada. Então, quando qualquer saída nossa de final de semana, eu não me lembro uma vez, na infância, que a gente não saiu pra estrada e não parou em posto pra conversar com o motorista de caminhão. Não me recordo. Família toda. Porque assim, ia todo mundo, a gente parava, ele ia conversar e a gente ficava por ali, né, enfim. E aí, eu fui gostando, né? Eu também sou uma pessoa bastante comunicativa, né? Bastante extrovertida. Então, eu fui indo, fui gostando. Aí tinha as feiras, eu ia com ele pra cuidar do stand, que ele ficava gravando, eu ficava no stand. E, né, brincando com o pessoal. Fui gostando. Mas eu achava, olha o preconceito meu, que por eu ser mulher,
Olha. Não dava pra eu seguir os passos dele, né? Ou seja, caminhoneiro era só homem e trabalhar com isso. Eram poucos homens, eram poucas mulheres na estrada naquela época. E assim, eu não via muita mulher jornalista disso, de transporte também. Sim. Então eu achava que não dava. E aí um dia eu falei pra ele assim, nossa pai, que pena que você não teve um filho homem, né, pra dar continuidade no seu trabalho. Olha só. Aí ele, né, eu mulher machista, ele homem virou pra mim e falou assim, mas quem disse que precisa ser homem? Você quer? Aí eu falei, mas você acha que dá? Paula, você tá maluca? É claro que dá! E aí foi, assim, ainda eu meio assim, que eu trabalhava em outra coisa, eu trabalhava com marketing, numa empresa grande, tudo. Aí ele falou assim pra mim, ó, aí, né, isso foi passando, eu peguei férias na empresa, fiquei com ele, né, trabalhando um tempo, voltei pra minha empresa, até que ele falou assim, Paula, eu preciso de uma mulher no programa. Você vai vir ou eu vou contratar fora? Aí eu falei, tá bom. Aí eu pedi as contas e a partir daí, Começou. isso faz 15 anos, 15 e a partir daí estou aqui. Debutante, né? Debutante. Que maravilha. Então, de pai para filha, né? Olha que amor. E isso acompanhando aí a rotina de vocês de viagem, que tinha o turismo junto, mas você já estava de olho ali, né? Porque você já vai pegando gosto, né? Então, assim, ir num pátio de posto sempre foi muito comum pra mim, uma coisa normal, de sair, conversar com o motorista, porque a vida inteira fazendo isso. Você, assim, o amor que você vai sentindo por caminhão, você olha no começo e fala, nossa, esse caminhão isso, esse caminhão aquilo. Você vai gostar. A gente olha o caminhão de trás e fala, esse caminhão é tal marca, né? Porque você vai entrando no universo cada vez mais e aí você se apaixona. E vocês faziam, por exemplo, de ficar vendo frase de para-choque de caminhão, assim, dando risada? Porque na estrada é uma diversão, né? Muita gente fazia. Aí tinha um livrinho de frase de para-choque. É mesmo? E aí ele pegava o livrinho, a gente ficava lendo o livrinho. Ele tinha uma coleção de caminhões muito grande, de miniaturas. E aí eu acabei com todas, porque eu já brincou com todas, brinquei né? com todas, acabei com todas. Agora eu já sei que as minhas, porque aí a gente construiu uma nova, né? Então eu já sei que eu tenho que esconder do Inácio, porque eu já sei o fim que elas levam. Já tá esperta. Mas assim, então assim, não tem como, né? Você vai gostando. Acho que talvez não necessariamente, porque a minha personalidade também parece com a dele, porque a minha irmã também odeia, minha irmã odeia tudo. Você tem uma irmã? Eu tenho uma irmã mais nova. Se você teve uma vez que meu pai, numa das feiras, virou pra ela e falou, fala um número, e pôs o microfone na boca dela. Acabou. Ela travou, ela não conseguiu. Ele falou, mas é só um número! E ela não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. Então, assim, vai um pouco da minha personalidade, né, e do entorno que ajudou. Que legal. Ó, eu tenho umas frases aqui de caminhão que eu trouxe pra ver o que você acha. Dá uma nota aí. Então eu vou te dar um número. Fala um número, né? 2. A Paulinha vai falar. Não, um número. Então 2. Vou pegar aqui a segunda, ó. Não sou detetive, mas só ando na pista. Nota Boa. pra essa. Gostei. Essa é nota 9. 9. Até porque mostra que o cara não sai da pista. Não sai da pista, então, consciente, né? Enfim. Ó, tem mais uma. Casei-me com Maria, mas viajo com Mercedes. Muito boa! Adorei essa é nota 10. Melhor falar de caminhão do que falar da vida dos outros. Boa, eu concordo. Caminhoneira gosta de fofoca? Olha, o caminhoneiro tem um negócio chamado rádio PX dentro do caminhão. Isso veio muito. O WhatsApp, eu sou moderno, uso WhatsApp. Não é nada. O caminhoneiro já usava o WhatsApp no áudio, que é PX. Desde a vida inteira. E aí, eles falam com quem tá em volta. Essa fofocaiada louca. Fofocaiada de fofocaiada tudo, hein? Tudo que encontrar na estrada. Tem coisa útil, ó, aqui teve um acidente, nananã, e tem uma fofocaiada Fofocaiada. Então, caminhoneiro e caminhoneira gosta de uma fofoca, né? E gosta de falar de caminhão. E gosta de falar de caminhão, tá aí, ó. Melhor falar de caminhão do que falar da vida dos outros, né? E tem mais uma aqui que é na subida, paciência. Na descida, dá licença. Isso é bem importante, viu? É bem importante? Essa frase, a gente já dá pra gente começar a falar de segurança no trânsito com ela. Por quê? Na subida, um caminhão 2020, 2022, é um caminhão que provavelmente vai subir bem. Mas um caminhão mais velho, ele não tem... Na subida, ele vai ser devagar. Não adianta, pode ficar atrás, pode xingar. O caminhão vai... Porque não tem como. Não é porque o motorista é isso ou aquilo. Porque o caminhão não vai subir. Lógico. Né? Então, tem que ter paciência mesmo atrás. Aí, quando a gente fala na descida da licença, uma coisa que não entre na frente de um caminhão e freie. Por quê? Porque o caminhão... É uma questão da física, lógico, né? O carro, ele vai parar, às vezes a gente, na nossa cabeça de carro,
Você fala, vou frear porque dá pra frear. Dá pra frear um carro. O Uhum. caminhão tem uma massa muito maior. Então, para frear tudo aquilo, ele precisa de muito mais espaço, Com né? tantos eixos ainda, né? Exato, se ele tá carregado, se tá Isso. chovendo, então tá molhado. Então, assim, é muito. Eu fiz até um vídeo no meu Instagram, tem um vídeo que os dois pisam juntos no freio e aí você vê a diferença da distância que o carro e o caminhão precisam. Então, na descida da licença, é assim, o caminhão não vai conseguir segurar. A gente não tá falando do motorista inconsequente, né, que acelera. Mas a gente tá falando que, de fato, não freie na frente de um caminhão, principalmente na descida. Na descida. Porque ele tá embalado e para ele frear vai ser bem mais difícil. Vai ser bem difícil. Tá aí, então, ó, frase de para-choque também informa, né? Exatamente. Mas quando você fala em segurança no trânsito, eu acredito que tem muito motorista de carro, até de moto, que tem que tomar cuidado, né? Que fica impaciente com o caminhão, né? Mas tem a questão do jogo de espelho, né? Por exemplo, tem até um ponto que o motorista do caminhão consegue te enxergar. Dependendo de um ponto, ele não consegue te ver, né? Exato. Tem o chamado ponto cego. Todos nós no carro tem ponto cego, né? Às vezes você vai numa faixa de pedestre, você para e de repente fala, nossa, de onde veio esse pedestre? Porque ele estava escondido na coluna do seu carro. Isso porque o seu carro tem, sei lá, 4 metros por 2, sei lá. Pequeno, né? É uma coisa pequena. Você imagina um caminhão que tem 30 metros. A quantidade de pontos cegos que esse caminhão tem, né? Então, a quantidade de pontos cegos é muito maior. E como é que você sabe se você tá? Porque às vezes o motorista de carro acha que ele tá sendo visto pelo caminhão e não tá. E aí, às vezes, bate e fala, mas você não tava me vendo? O motorista fala, não tava, porque não tava mesmo. Como que eu sei o que é o ponto cego do caminhão? Todo lado direito do caminhão é perigoso, porque ele tá aqui na esquerda, então tudo que é lado direito é perigoso. Mas, principalmente, logo atrás da cabine, assim, você pensa onde está sentado o motorista, um pouquinho para trás, esse ponto é bem perigoso. Tá. Atrás do caminhão é totalmente perigoso. Não dá. Até 1 metro na frente do caminhão é perigoso, porque o Olha. caminhoneiro tá lá no alto, então ele não te enxerga lá embaixo. É. E aqui no lado esquerdo, também um pouquinho para trás da cabine do motorista, também é um ponto cego. Nossa. E aí uma dica, como é que eu sei se eu tô ou não no ponto cego? Olha no espelho, você tá vendo o motorista, ou o posto do motorista? Tô vendo o motorista do caminhão, então ele consegue te ver. Tá. Não tô conseguindo ver o motorista do caminhão. Provavelmente, ele também não consegue te ver. Vale pra ônibus também essa Vale dica? pra ônibus. Ó, é importante, Porque também viu? é um veículo muito longo, alto, então tem tudo que é veículo pesado, né? Então tudo que a gente fala caminhão, mas você pode entender ônibus também. Ah, ficou boa essa dica. Principalmente aquele biarticulado, né? Que tem aquela sanfona no meio que, ó, pra mim, eu bato palma pra quem dirige, viu? Porque é Olha. pilotar uma máquina aquilo ali, hein? Desculpa. E eu vou dizer o seguinte ainda, não só no caso do ônibus, porque no caso do caminhão, a carga tá lá, né? Quieta. Quietinha. Não fala, No não ônibus. reclama. A carga é diferente. No ônibus é outra coisa, as pessoas estão se mexendo, as pessoas, né, estão existindo ali, então é mais desafiador ainda. Pra manjar de tudo isso, hein, Paulinha? Você dirige caminhão? Você pilota? Dirijo, Ah. eu tenho categoria profissional, né? Tem. E também a gente faz muito teste, né? Então, inclusive em pista fechada, para poder fazer, né, cargas que normalmente eu não poderia na pista aberta. Lógico. Então a gente faz, mas eu faço bastante teste. É. Então eu dirijo, é uma delícia. Ah, não, você se sente já poderosa, né? Imagina, falar, agora eu que vou pegar esse caminhão aqui e dirigir. Gente, quem nunca dirigiu um caminhão não tem ideia. Você Mas, gosta de assim, dirigir com quantos eixos? Sei lá qual que é a nomenclatura que fala, né? Olha, Ou toquinho. Como eu assim, trucado, bitrocado, vou bem. Quando começa a carreta, já começa a ficar mais complexo, né? É. Porque aí muda todo porque como tem articulação, Aham. muda toda a forma de Eu dirigir. imagino. Principalmente assim, eu vou fazer uma manobra. É bem mais complexo, você tem que abrir bem a curva. Então, como É aquelas molas que tem ainda no meio ali, sabe? Que liga, é o quê? O cavalo ali com a Isso, a é o cabine cavalo, ali é com o cavalo mecânico e o implemento, a carreta. Nossa, é o desafio. Porque tem outras mangueiras de ar, mas ali não tem problema, não. A questão é você saber o ângulo. Isso até é uma dica também. Nunca entra na curva com um caminhão ou um ônibus. Por quê? Porque é um veículo longo. Aí, às vezes, você fala, o caminhão tá dando aqui seta pra direita, só que ele tá indo pra esquerda. Ele vai pra direita. Ele não errou o lado da seta, mas é porque ele tem que abrir pra esquerda pra entrar na direita sem avançar na calçada. Senão não consegue. Senão não consegue. Então, assim, não entra ali, porque o que tem de gente que entra ali Tem. e ali ainda é o ponto cego, e aí o caminhão nem leva e nem vê. Levou a ralada. Pois é. Nossa, olha, é demais. Mas assim, quando você faz esses testes, né? O que você sente mais de dificuldade, assim, na hora de dirigir um caminhão? Que te deixa tensa, assim, na hora?
Eu acho que é curva mesmo. Curva. Assim, curva não a curva normal, mas fazer né, entrar em uma outra via. Porque você tem que fazer uma curva 90 graus e a forma de fazer a curva realmente muda bastante. Você tem que abrir muito mais. Muito Quanto mais. maior o veículo, mais você tem que abrir. Entendi. E muitas mulheres, então, estão como caminhoneiras hoje, trabalham na área? Ah, e hoje já aumentou bastante. Ainda é pouco. As mulheres ainda são, acho que 1,5% só. 1,5%? É bem pouco. Isso Tem mais, nacional? Nacional. Tem mais mulheres no ônibus, né, do que no caminhão. Tem muita mulher na van escolar, né? Táxi também, Tá, motorista de aí aplicativo? sim, motorista de aplicativo já tem bem mais. Mas agora, profissional no caminhão ainda é pouco. Mas está aumentando. Aumentando, tá. Por quê? Também muitas empresas, quando contrata assim, vamos ver, a empresa se abriu, falou, não, vou contratar uma mulher para experimentar, porque ainda tem bastante preconceito, né? Tem muita empresa que não quer contratar. Ah, agora decidi que eu vou contratar. Contratou uma mulher. Aí se encanta. Olha. Porque o cuidado é outro. Porque no caminhão, você precisa fazer média. Porque o combustível depois do salário do motorista, o combustível é mais ou menos 50%, 60% do custo de um caminhão. Nossa. Então, o motorista que é um motorista que faz uma boa média de combustível, ele é muito valorizado pela empresa. E eles começaram... E quando você faz uma direção econômica, você acaba fazendo uma direção também econômica, não só de combustível, mas você desgasta menos o caminhão. Então, você dá menos manutenção. E as mulheres têm essa característica. Então, esse cuidado. Então, é cuidado com a máquina, é cuidado com, né, o pé não é pesado. E isso faz com que elas sejam mais lucrativas para a empresa. Ah, que legal. Então a manutenção assim, ela não é tão pesada no custo como seria se fosse aquele caminhoneiro que chuta, né, que não tem tanto cuidado. É meio que assim, um motorista normal vai ter que fazer manutenção a cada 20 mil quilômetros. O motorista que cuida do caminhão, vai fazer a cada 30. Olha só que então beleza. você ganha, né, um tempo para fazer essa manutenção, para ter que trocar óleo, para ter que trocar freio, né, que também é caro, pneu. Então, quando você tem... E aí, as motoristas trouxeram isso muito. Então, geralmente, a empresa que começa a ter mulher, ela quer aumentar a quantidade de mulheres que ela tem. E no seu dia a dia, você vê que tem bastante empresa que está aderindo? Tem algum lugar aqui no Brasil que tem mais empresa com mulher caminhoneira, que está, assim, apostando mais? A Braspress é uma empresa que aposta bastante. A Transjordano é uma outra empresa que aposta bastante em mulheres. A Mercedes-Benz está fazendo, inclusive, um programa para mulheres que têm categoria B e que gostariam, e eles fazem por ano, X mulheres, eles promovem a carta dela para a categoria C. Incentivo. Então é um bom incentivo. Então, assim, tá acontecendo, né? Existe esse movimento, ele ainda é tímido pela quantidade de caminhoneiros que existe, mas ele tá acontecendo e cada vez mais você vê. E óbvio que, assim, ainda a gente vê preconceito, né? Eu mesma, uma vez eu estava fazendo um test drive em Campo Grande, e aí era uma parte rodoviária e uma parte fora de estrada. Eu fiz a parte rodoviária. No que eu fui entrar no fora de estrada, o menino que estava na cancela, era um tambor, na verdade, eu tinha que tirar o tambor. E ele tava ali fazendo umas palhaçadas, não sei o quê. E aí, quando eu tava chegando, ele olhou, eu tava com o vidro aberto, eu ouvi ele falar, ixi, é mulher! E saiu correndo, com uma cara de medo. Achando que você ia levar o tambor e ele junto. Então, aí eu parei do lado dele e falei, o que você disse? Aí ele, não, eu falei, eu ouvi o que você disse, hein? Vou continuar dirigindo aqui o caminhão, vou arrasar aqui no circuito pra você morder a língua. E a cara dele? Aí ele, não. Ele ficou com vergonha, porque assim, foi extremamente espontâneo, sabe? Não foi uma intenção dele na verdade, até pior, porque assim, não foi uma intenção de me agredir, foi muito espontâneo. Então, realmente, ele tinha um medo real só pelo fato de eu ser mulher. É o que eles devem falar pelas costas, muitas vezes, né? Também. Que tá aí no dia a dia, então faz aquela piadinha achando que não vai dar nada, né? Mas legal, gostei que você prensou ele. Não prensou com o caminhão aí nada, não, né? Mas na fala. E acho que as mulheres do trecho, elas também veem isso. Tem muitos homens que são legais, mas as caminhoneiras também enfrentam bastante isso. Às vezes, bateu, porque todo mundo pode bater, tinha que ser mulher. Ué, mas homem bate muito mais. Mas quando você bate, é mulher, tinha que ser mulher. Isso não precisa nem de caminhão. Até no trânsito normal com um carro, às vezes vê uma mulher e já fala, tem que ser mulher. E eu já ouvi mulher falando de mulher. Né? Aí você fala, mas você é mulher, tá falando da sua amiga aqui, né? Como assim? Então ainda é uma coisa que a gente precisa quebrar, né? Precisa quebrar, assim, vai levar um tempo, né? Pra gente. Um dia eu fui fazer um test drive com um caminhão, eu tava grávida nessa época, e eu fui fazer um test drive com um delivery,
que é um caminhão pequeno, né? É um utilitário. Utilitário, Eu estava com um nasce. utilitário em um utilitário. E aí eu fui fazer essa gravação, e aí, aliás, fui fazer esse teste. No que eu saí da empresa, o pessoal tinha uns homens no bar, 2 da tarde, os homens no bar. E aí, eu, né, trabalhando, e aí o rapaz pegou, começaram a fazer, não sei o quê. Aí o motorista que estava junto comigo, o instrutor, falou assim, olha, Paula, acho que eles te reconheceram. Eu falei, é bonita a sua inocência, é bonita a sua inocência. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eles não me reconheceram, eles estão fazendo isso porque é uma mulher no volante de um caminhão. Sabe de nada. Ele falou, não acredito. Eu falei, sim. Aí ele me contou e falou, é verdade, porque hoje de manhã eu tava fazendo teste com uma outra jornalista, que é a Andréa Ramos, também muito boa, entende muito de caminhão. E ele falou assim, e na hora que a gente tava lá em algum momento, ela parou no farol e um rapaz ambulante, e ele do lado, virou pra ele e falou assim, você deixa ela dirigir seu caminhão? Assim, na cara dura. Ela falou, ficou até sem reação, porque é Olha tão só. absurdo. Então, assim, a gente ainda enfrenta essas Enfrenta. coisas. Mas tá aí o seguro. Pense num povo que sabe ganhar dinheiro, dono de seguradora. E por que o nosso seguro é tão mais barato que o de homem? Porque a gente é Não é? cuidadosa. Isso, né? a gente é cuidadosa. Tá Então, vendo? A gente ganha aqui no bolso, né, gente? Somos espertas nessa parte, é viu? bem, exatamente. Agora, falando em segurança ainda, né, Paulinha? Tem muita gente na estrada que a gente sabe que pro caminhoneiro dirige ali sozinho durante muito tempo, horas e horas, e tem aquele local de parada, né? Enfim, tem a preocupação com a carga e com a própria segurança, né? Quando é a mulher, por exemplo, sozinha, qual que é a dica que você dá? Já viu algum perrengue? A preocupação da mulher é sempre maior, né? A gente sabe que quando a gente sai na rua, a gente tem uma preocupação que o homem nunca tem, que é o assédio, né? E impostos, assim, não é, eu acho, como as pessoas achariam que é, né? Você fala, você lida com caminhoneiro, já deve ter sofrido muito. Falei, eu, Paula, nunca sofri nenhum assédio de caminhoneiro. Que beleza. Já em outros postos, já. De caminhoneiro, não. As motoristas com quem eu converso falaram que já sofreram, mas também, assim, é infinitamente menos do que as pessoas podem entender que é. Mas a questão é, isso vale para todo caminhoneiro que é programar a parada. Então, tentar se programar, saber se você não conhece aquela rota, conversar com outras pessoas que conhecem para saber onde você consegue parar com segurança. Sempre trancar o caminhão. Quando você para em algum lugar, você bate uma panorâmica, assim, pra você ver em volta, ou quando você tá jantando, você olha os outros. Você lê, a gente lê as pessoas, a gente pode errar, mas no geral a gente lê. Então, assim, para o seu caminhão perto daquele outro motorista que você fala, esse aqui é um cara que é casado, que é nananã, que a gente sabe que é gente né? boa, Pode que é me tranquilo, ajudar. qualquer coisa que eu precisar, eu tô com o caminhão perto do caminhão desse daqui. Então, assim, por mais que a gente é mulher e que a gente fala, eu não quero precisar de homem pra nada, a gente ainda é muito minoria na estrada. Então, é bom a gente olhar e ter ali quem são os homens que podem, né, nos ajudar em algum caso de necessidade. Faz uma escaneada antes, assim, né? E o pezinho atrás sempre, né? Exato, sempre um pé atrás. Esse pé atrás que eu vou te falar. É sexto sentido, é pé atrás, é tudo, É né? tudo, Que a é gente tudo. precisa ter. Uma vez eu fiz uma viagem, eram 90 homens, 3 mulheres, né? E eu fui, assim, e nessa viagem eu tava bem, assim, pé atrás, que imagina, 90 homens, eu sabia, Lógico. você não pode dar uma brecha, você não pode nada, né? E aí, então, eu bem olhando, porque cada dia eu tinha que ir num carro nessa viagem. Eu saí de Campo Grande e fui até o Chile de carro. Uau! Putz, viagem legal, foi uma viagem muito Quanto bacana. tempo? Só Uma pra semana. Uma semana. Uma viagem muito legal, vi muita coisa linda, mas você vai olhando. Eu falei, nos almoços eu falava, amanhã acho que eu vou naquele carro, daquele motorista ali. Porque você vai indo onde você sabe que você Pode se sente mais segura. Isso. No fim, pra mim, como você falou, de caminhoneiro nunca. Mas no fim eu sofri um assédio nessa viagem. É mesmo? Nossa. Tu, assessor de imprensa. Mentira! Juro. Olha só! Assessor ali, você não dava nada pra ele, né? E eu aí... acho. Ele, porque ele tava ali pra ajudar na minha segurança. Ele era uma das pessoas com quem eu tinha que contar, né? Lógico. E aí ele virou pra mim e falou assim. Eu falei, nossa, esse hotel aqui que a gente tá é muito legal, né? O quarto é bom, bom. O banheiro, não sei o que. O meu tem banheiro. Eu falei, o meu não tem banheira, mas é bem legal. Aí ele falou pra mim, passa lá no meu quarto. Que absurdo. Eu ri, porque eu achei que ele tava brincando. Aí ele me mostrou a chave e colocou a chave perto de mim e falou, não, é sério, passa lá. Eu fiquei em pânico.
Que horror. Meu marido falou pra mim, você tinha que ter falado, vou sim, marcava o horário, levava vários outros homens, já chegava gravando, e já chegava tudo aquele mundo no quarto. Eu falei, nossa, próxima eu vou fazer isso. Olha, ou ainda pegava a chave e trancava ele lá dentro, Trancava né? ele lá dentro. Então, gente, várias dicas de como você sair de um assédio. Ai, que horror, Paulinha. É complicado mesmo ainda, né? A gente precisa ter jogo rebolado nessas horas, assim, pra conseguir sair pela tangente, né? Que é difícil. Mas você comentou aí de gravidez, né? Eu imagino a mulherada grávida e ainda motorista de caminhão. Teve, assim, alguma que você conheceu também que estava grávida? Eu nunca encontrei uma grávida na estrada, né? A maioria das mulheres, diferentemente dos homens que estão sempre na estrada, a maioria espera os filhos crescerem para ir para a estrada. Olha só. Então, assim, é mais difícil você achar mulher muito jovem. A maioria tem mais de 35, porque os filhos já estão com 10, né, ou mais, e aí ela já consegue deixar ele em casa. Então, a mulher tem mais dificuldade. Existem algumas, e aí é muito legal, algumas que eu já conversei, com filhos pequenos, 2, 3, falando assim, não, eu tenho um marido que é muito parceiro. Porque para os dois estarem fora com criança pequena é muito difícil. Geralmente um dos dois tem que ter um trabalho fixo perto de casa. E aí tem que ser um marido. E aí elas falaram assim, da importância, né, de você... E isso até pra gente, quando você ainda é solteira, estou procurando um marido. Gente, procure um marido parceiro. Né? Um marido que olha como ele olha como ele tá na casa dele, como que ele é enquanto filho, como que ele é com as ex-namoradas. A mulher não quer nem ver ex-namorado. Fala, gente, a melhor coisa que tem é saber ver. Se ele só fala mal da ex, você vai entrar também nessa linha. Você vai ser a próxima. Então, assim, se você tem esse sonho, né? Ou se você tem algum sonho, assim, de ir aonde as mulheres não costumam ir, você tem que ter um cara parceiro. Que vai entender o seu lado, que vai ser... Tem que ser exigente, hein, mulherada? Nada de pegar o primeiro aí que vê pela frente, não, né? Eu acho... não, ele tem filho, não quero. A gente acha ótimo. É bom pai pro filho? Porque se não é bom pai pro filho, não vai ser pro seu também. Já entendeu? tem a experiência ali, pelo menos, né? Exato. Porque quando o homem sai, vai pra fazer a viagem, a mulher fica em casa, cuida da casa, e às vezes o homem tá ali aprontando também, né? Em alguns casos, né? Tem muito motorista que é parceiro também da mulher. Exato, tem. Mas vice-versa. Imagina a mulher saindo e, assim, às vezes demora o quê? Uma semana, um mês pra voltar pra casa, e o cara que tem que assumir o BO da casa, né? Exato, tem que ser parceiro, tem que cuidar. Eu mesma viajo bastante. Sim. Né? E, então, o meu marido fica muito com o Inácio, né? Eu durmo fora várias vezes das viagens. Eu não faço viagens tão longas, mas, né? Agora eu tenho dormido no máximo 2 noites fora, desde que Inácio nasceu. Mas é isso, se eu precisar também eu sei, porque a gente tem que escolher direitinho. Lógico. Porque um bom parceiro faz muita diferença na vida. Muito mesmo, viu? Também assino embaixo. Agora, gravidez e direção, né? Me conta, até que mês mais ou menos que a mulher, quando tá grávida, ela pode dirigir? Segundo a minha ginecologista... Enquanto não tiver com contração, pode dirigir. Mas não tem um período que, às vezes, os sinais aí dão uma não, zoada? Isso não. Ou é a barriga mesmo que atrapalha? A barriga começa a atrapalhar para entrar e sair. Uma coisa muito importante quando você tá grávida é você não usar o cinto de segurança aqui, né? Porque em um acidente, ele vai pressionar a barriga e você pode ter aí um aborto ou uma complicação. Uma complicação. Então, você tem que usar o cinto para baixo da barriga, Olha né? Só. Tem até alguns uns acessórios que você encaixa no banco do carro e coloca o cinto aqui, porque aí ele fica meio que segurando aqui nas suas pernas, né? Entendi. E aí, então assim, isso é importante para grávida. Então, eu também não recomendo fazer viagens longas, porque aí você, de repente, você tem uma complicação, você entra em trabalho de parto em outro estado... Nossa. Né, onde você não tem o seu médico, onde você não sabe onde fica o hospital. Sozinha ainda, né? Então é mais complicado, né? Então, no final da gravidez, às vezes meu marido vinha de madrugada comigo. Eu falava, não precisa, eu tô ótima. Ele falava, não, mas eu vou. A parceria. Tá vendo onde é a parceria, mulherada? Verdade. Muito bom. Isso. Danilo. Tá vendo? A gente quer fazer tudo sozinha, né? A gente pode, mas quando tem a parceria junto é melhor, né? Tem que saber falar, não, pô, tudo bem, aproveita, né? Vem dormindo ali um pouquinho no carro, né? Agora, ainda falando de maternidade e direção, a Paulinha aqui é expertise, né? Enfim, tem como é que fala? Tem toda a experiência e propriedade pra falar. Amamentação no carro. É perigoso? Deus que me livre, não pode um negócio desse jamais. Mas não você dirigindo, como passageira também não também pode. Não, de jeito nenhum. A criança tem que estar na cadeirinha. Sempre. Por quê? Porque
o corpo da criança, a gente já tem que estar de cinto de segurança. A gente já viu, né, vídeos, a gente já viu estatísticas de que o cinto de segurança salva a vida de adulto. Agora, a criança, o corpo dela não tá formado ainda. Ela não tem musculatura. Por isso que ela não consegue... o mais bebezinho mole, até né? o pescoço é mole. Então, assim, ele não tem nenhuma musculatura para se proteger. Ele não tem reflexo, né? Para se proteger em um acidente de trânsito. Então, um acidente bobo, né? Uma vez eu ouvi, e é uma história muito triste, mas eu sempre conto, porque uma vez uma amiga minha chegou em casa, e ela tem um filho da mesma idade do meu, e ela falou assim, porque eu tava dando de mamar. Eu falei pra ela, como assim você tava dando de mamar? Você acabou de chegar. Não, é que ele chorou, eu fiquei com dó e tirei. Eu falei, então, deixa eu te contar uma história. Ela falou, não me conta. Eu falei, vou contar sim. Vou plantar então, semente. E vou aproveitar e vou contar agora também a história. De uma mãe, que essa mãe falou, eu quero que conte a história, porque eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Nossa. Ela mesma coisa, a neném chorou, ela ficou com dó, tirou a menina, não era nem neném, tão neném, tinha mais ou menos a idade de Inácio mesmo, uns 2 anos, já era maiorzinha. Ela tirou a neném da cadeirinha e pegou no colo. E o marido dela passou, sabe uma lombada que você passa, você não vê? E aí, sim, bate a cabeça no teto. Exatamente isso. É só uma lombada. Meu Deus. Só que a criança, ela bateu no teto e quebrou o pescoço. Ai, que dó. E infelizmente faleceu. Caiu já no colo da mãe desacordada. Não. Então a mãe fala assim, por um momento, porque não foi nem acidente, foi uma lombada, eu perdi minha filha. Ela falou, então, não tirem por nada a criança da cadeirinha. Deu a hora de mamar. Encosta num posto. Nada de acostamento. Nada de acostamento. Né? Isso também é vídeo do meu canal. Nada de acostamento. Encosta num posto, num local, dá a mamar e depois volta a criança. Mas a criança fica muito nervosa na cadeirinha. Dá brinquedinho, né? Vai fazendo, porque vai acostumando. Tudo é hábito, né? Sim. Então, assim, se ela vai acostumando que toda vez que ela entrar no carro, ela precisa ir na cadeirinha, ela vai acostumar. E a gente tem que dar o exemplo também, né? Então, a criança tá aqui na cadeirinha, eu tô do lado da criança, eu tenho que puxar o cinto. Todo mundo no carro tem que puxar o cinto, pra criança ver que essa é a regra. Todo mundo puxa o cinto dela só é diferente, mas todo mundo puxa o cinto. Nada de querer dar aquele exemplo, tá vendo? Ó, mamãe aqui, o papai é esperto, tá vendo? É danado. Não, tem que seguir a lei. Tem que seguir a lei, e assim, a lei é de fato pra proteger. Se a gente pegar... lá em 1990, quando a gente ainda não tinha uma lei para isso, a gente tinha algo em torno de quase 3 mil mortes de criança por ano. Era um absurdo, a gente ia no bagageiro, sabe? Deitado no Exato. colchão, gente. Ia, eu também fui muito. Paraty, Quantum. Isso mesmo. Né? Dormia tudo. Quantas vezes eu ia no meio, assim, ó, eu freava, eu ia lá parar lá no painel com a cara você pegava a fita do rádio ali. Isso. A gente fazia, a gente ri, mas assim, a gente sobreviveu, porque teve um monte de criança que não sobreviveu. A gente não sabia, né? Hoje em dia a gente tem a informação, existe a lei e a mortalidade de crianças no trânsito caiu muito. Mas o trânsito mata mais que sarampo. O trânsito mata mais que afogamento, mata mais do que sufocamento. Todas essas coisas que a gente... Quando a gente tá grávida, quando a gente tem filho pequeno, todo mundo fala pra gente, você tem que tomar cuidado com isso, com aquilo. Tudo isso mata menos que trânsito. Tá vendo? E aí eu acho que o fato da maternidade acende mais um alerta, assim, na hora de você estar como motorista, né? Eu tenho história, assim, de amigas minhas que, por exemplo, às vezes erraram o caminho, entraram num lugar que não conheciam e tava com a criança no carro, já começa a pensar um monte de coisa, tudo na segurança da criança, menos a dela, né? A criança já toma... Quando a gente vira mãe, a criança toma um lugar... À frente, né? Não tem como mesmo, né? Agora, você já falou da cadeirinha, lógico, né? Mas a gente tem algumas infrações que são comuns, assim, no trânsito, né? E que a gente não se dá conta no dia a dia. Tem. Por exemplo, né? Vai lá. Você conhece alguém que se maquia enquanto tá dirigindo? Não. Pronto. Passa, próxima pergunta. Aquele batonzinho básico, né? Parou assim no farol, falou, deixa eu dar uma, né? Já saiu o batom, vou passar uma coisinha rápido. É infração. É infração de trânsito. E aí é o quê? Grave? Não, essa média? Depende de como que, no caso... Uma infração maquiada. Você parada, porque assim... Quando você tira uma mão do volante, isso é uma infração média. Seja pra tomar aqui uma água, seja pra comer, pra passar um batom. Quer tomar água? Fica à vontade, tá, Paulinha? Tirou uma mão, infração média. Tá. Porque dirigir com a mão só é infração média. Se você tira as duas mãos, no caso ali, tô parada no farol, tirei as duas mãos, porque uma eu tô segurando,
isso, por incrível que pareça, coisa estranha do código, isso vai ser uma infração leve. Tá. Você fala, nossa, uma mão média, 2 mãos... É porque não tem 2 mãos. Não tem isso no código. Que eu acho que o legislador não pensou, mano, o que vai tirar as 2 mãos do volante? Não é tipo bicicleta, o guidão ali que você tira e fala sem as mãos e sem os dentes. Exato. Depois. E aí, então, isso acabou entrando em não dirigir com a atenção necessária, que é uma infração leve. Então, quando você parei no semáforo, tô ali passando batom, eu tô desatenta ao trânsito. Então, eu posso tomar uma buzinada, porque eu abri o farol e eu não vi. E aí eu posso tomar essa buzinada e me assustar e querer ir logo. E aí tá passando um pedestre, tá vindo uma moto. Então, assim, essa questão da desatenção faz com que você fique mais propenso a se envolver em acidente. Por isso é uma infração de trânsito. Uma infração de trânsito. Quando você fala da questão da mão, e aquela pessoa que dirige assim, né? Tá com uma mão segurando aqui o volante e a outra apoiada aqui pra fora, mas só tipo, sabe, o dedinho assim, não tá a mão segurando. Isso daí é uma infração também ou não? Então, braço pra fora é uma infração. Braço pra fora. Então, cotovelo ali já é uma parte do braço. Já. Eu falo que fumar um cigarro, por exemplo, ao volante, dá R$390 um cigarro, né? Por quê? Porque você cigarro caro? Não é? Então, cigarro caro isso. Porque você tá dirigindo com uma mão só, então R$130. Tá. Você tá com o braço pra fora, que geralmente, né, a pessoa braço pra fora, bate não sei o quê, mais R$130. Mais 130. E aí você, jogou a bituca pra fora, mais pior. 130. Então deu R$390 esse cigarro. Caramba, hein? Essa daí eu vou te contar. Então, é melhor, gente, parar, sabe? Sai do veículo, deixa ele bem estacionado. Agora, quando o passageiro tá do lado, por exemplo, e vai se maquiar. Então, tá o casal ali, a mulher resolveu se maquiar, estão ali dirigindo, né, em velocidade normal da pista, mas puxou ali o quebra-sol e começou a se maquiar. É uma infração ali ou não? O passageiro pode se maquiar, não tem nenhum problema. Esses dias eu fiz até um vídeo falando de uma... foi alguém famoso, alguma dessas mulheres que fazem muita academia famosa, eu não lembro o nome dela. Mas ela fez um vídeo se depilando no carro. O quê? Não, gente, eu só passo um batom, tá? O quê? Depilando? Ela estava se depilando. E aí o marido que postou, a primeira infração foi o marido fazer o vídeo enquanto estava dirigindo. Aí é uma infração gravíssima. Não, as pernas. Aqui, a perna mesmo? Passando gilete na perna aqui. Gente, eu queria saber a higiene desse carro depois. Então, até que no vídeo ela pega e faz assim, ó. Afe Maria! Aí, então assim, é uma infração de trânsito? Não. Não está escrito em nenhum lugar do Código de Trânsito que o passageiro não possa depilar, enquanto o legislador não pensou nisso. Coitado do legislador. Mas o que acontece, né? Por que não é recomendável? Porque imagina que você está aqui, né, com a lâmina na perna. E aí o cara de trás se distraiu e na sua traseira. E aí você, com aquela lâmina na perna. Um mega de um corte. Uma coisa que é uma bobagenzinha, que é um tutu na traseira do carro, que não fez nem pode te cortar uma veia É verdade. Então, assim, uma coisa que não é infração, mas a segurança ela vai além do Código de Trânsito, né? Então, por exemplo, não usar nenhum objeto cortante, então tesoura, faca, nada disso com veículo em movimento. Sim. Às vezes você tá num ônibus, né? Muita gente faz isso no ônibus de viagem, vai cortar uma fruta. Não faça. Não pode. Até no metrô, viu, gente? Já vi. Então não a fruta, mas pelo menos ali com uma tesourinha, alguma coisa. Porque também tem um tranco, né? Às vezes tem. Então, assim, não é recomendável. Mas a vida inteira fiz, nunca deu nada. É verdade. Mas se der uma vez, é o suficiente pra você não ter, às vezes, uma segunda chance. Esse ditado a gente tem que esquecer, né? Porque tem gente que fala assim, mas comigo não vai acontecer. Acontece com os outros. Eu sou precavida aqui. Não, acontece. Acontece. Assim... É o que eu falo assim, você saiu de casa pra morrer no trânsito hoje? Pelo amor de Deus, né? Não, Ninguém sai com essa também ideia. não saio. Ninguém sai. Mas ainda assim, 35 mil pessoas morrem todos os anos no trânsito no Brasil. Nossa. Essas 35 mil pessoas não saíram de casa pra morrer no trânsito. Elas não achavam que ia acontecer com elas. E aconteceu. E acontece, né? A gente tem que ter a direção defensiva também, né? Exato. Dirigir sempre pensando na atenção. Por exemplo, vamos falar de veículo grande. Busão parou no ponto. Aí você tá ali com o seu carrinho legal, né, o veículo. Tem que ficar atento com o passageiro que atravessa ali na frente do busão? Isso é ótimo, Raquel. É ótimo, porque assim, atropelamento é a segunda forma de se morrer no trânsito. Primeira é moto, né? Moto é o que mais mata. A segunda é atropelamento de pedestre. E isso acontece muito. O Código de Trânsito fala que você não pode ultrapassar um ônibus que está... fazendo ali embarque e desembarque de passageiro. Mas ninguém faz isso pela direita, né? Tá. Então,
Mas quando você está mesmo à esquerda desse veículo, toda vez que o ônibus estiver parado no ponto, as chances de um pedestre aparecer na sua frente é gigantesca, né? Porque o pedestre também não está preocupado com isso, ele não está prestando atenção. Quem tem que prestar atenção é o motorista do carro, da moto, do ônibus. Então, assim, a chance é grande. Então, sempre que você for passar por um ônibus que está parado, passe devagar. Se for um ônibus escolar, então, aí você tem que tomar muito mais cuidado. Porque criança não tem noção de perigo. Então, ela pode entrar... Pode brotar do nada, né? Pode. E aí, assim, mesmo que você esteja certo, se você atropela uma criança, isso não sai nunca mais da sua cabeça. Não. Então, mesmo que você esteja certo, isso é uma coisa muito interessante, que é um conceito de trânsito totalmente diferente. Por exemplo, na Holanda. A Holanda é um dos países referência em trânsito. O que eles têm na Holanda? Eles estão tirando cada vez mais a sinalização. Olha. E preferência, essas coisas. Por quê? Porque quando eu tenho a preferência, eu vou. E aí, o que o trânsito falta no trânsito? Por que a gente fica tão nervoso? O trânsito não... Nós somos seres humanos, a gente precisa de interação, a gente gosta de interação. E o trânsito tira um pouco da interação, por isso que a gente fica tão nervoso no trânsito. É o desenho do Pateta, né? Exato. Que ele sai feliz e já vira depois um demônio. Vira, exato, um animal ali dentro. E aí, o que a Holanda tem feito? Tem tirado muitas das sinalizações, semáforo, tirado tudo. Por quê? Aí você chega num cruzamento e você fala, e agora? O que você é obrigado a fazer se não está escrito de quem é a prioridade, se não tem semáforo, não tem nada? Você é obrigado a parar e olhar. E aí, essa troca de olhares faz com que o trânsito seja mais seguro do que... Tanto é que tem um estudo que fala que nos Estados Unidos, que um pedestre tem mais chance de ser atropelado desatento numa faixa de pedestre do que atento fora da faixa de pedestre. É verdade, porque não tá olhando. Porque não tá olhando. Ele vê a faixa e fala... É minha prioridade. E vai, e não olha pro resto. E sempre pode ter um maluco que não respeita a prioridade. Paulinha, me tira uma dúvida. Você com seu marido no carro, você é aquela que fica, tipo, sinalizando tudo? Igual a mocinha do Waze, assim? Lombada. Reduz a velocidade. Acelerou. Olha, valeta, né? Eu já falei mais. Desde a gente... Acho que até hoje, eu e meu marido tivemos 3 grandes brigas. A gente tá junto há mais de 10 anos. Olha que beleza. Foram só 3. Uma quando a gente comprou uma casa, que é uma, né? Uma quando a gente estava reformando esta casa. Tá. E uma quando ele jogou água num pedestre. O quê? Foi Maridão! Foi a terceira briga nossa da história. Foi... Por quê? A gente tava chovendo. E aí, né, assim, acabou a chuva, só que tinha poça. E ele passou, e água. Aí eu falei, você tá maluco? Você jogou água no pedestre? Não joguei água no pedestre. Você jogou água no pedestre? E aquilo foi escalonando, virou uma briga gigantesca. Aí depois desse dia eu falei, eu só vou falar se colocar a gente em risco. Se não coloca em risco, não vou mais falar nada. Olha só, assista meus vídeos no Instagram. De castigo. Menina, mas você sabe que esse negócio de poça d'água... Dá multa, sabe, né? Dá multa? Dá multa. Porque, primeiro, você tá lá toda cheirosa pra ir pro trabalho. Já vi gente que teve que voltar pra casa e até consertar a fechadura, porque saiu sem a chave, o marido levou e tava ensopada. A pessoa ainda teve que trocar a fechadura pra conseguir tomar banho. E assim, parece que o pessoal vê uma poça e fala, que da hora, parque de diversões. E vai lá. Pois é, eu acho também que parece isso. Eu já tô aqui na Paulista. Aqui na Paulista? Entrando na rádio. É mesmo? Na época que a gente fazia, né? Outra rádio. Aí era, sei lá, 5 e pouco da tarde, acabado de chover, tomei aquele banho e entrei pra fazer o programa. O ar-condicionado bombando, por causa das máquinas, né? Eu gelada. Com aquele cheirinho de asfalto, exato, né? sucesso. Olha. Só que é uma infração de trânsito. Então, assim, você... É a mesma, você pode jogar água ou atirar lixo, é a mesma infração de trânsito, né? Caramba. Então, aí passou dá vontade na poça. de ter um agente de trânsito ali pra te multar na hora. E o carro também pode se acidentar, né? Você pode, sei lá, sabe aplanar. O que tem ali embaixo? Né? Pode, sei lá, capotar. Pode furar um pneu, porque você não sabe o que tem naquele buraco. Aí tem gente que fala, mas eu faço o quê? Você, desvia do buraco. Não dá pra desviar do buraco porque tem um motoqueiro passando. Faz devagar. Tá porque certo. devagar você não espirra água. Nossa, já vi espirrar água em motoqueiro, assim, já vi até briga por causa disso. O motoqueiro com os pezinhos pra cima, assim, pra não se molhar. O cara veio com tudo, mas virou uma cachoeira. Então, gente, é um perigo. É um perigo. E uma coisa que vai além do Código de Trânsito. Tá molhado, você tem que diminuir a velocidade. Tá certo. Porque é uma questão de física também. Você vai demorar mais pra parar. Então, você tem que diminuir a velocidade. É isso aí. Bolsa pra mulherada.
Então, Uma dica é colocar no banco de trás, assim, embaixo do banco de trás, bem escondido? a melhor coisa pra ela não ficar solta, Uhum. né? E isso vale, assim, pra mulherada vale com a bolsa, vale com o celular, às vezes você deixa o celular em qualquer lugar, ele escorrega, vai pra baixo de um pedal e você não consegue, por exemplo, acionar um pedal de freio. Ah, é verdade, Então né? existe chinelo, Isso que eu ia falar, sapato, né? são chinelo, rasteirinha, que mulher gosta muito de rasteirinha. Rasteirinha não pode, tem que, Não tem que ser como esse seu aí, que tá preso Que atrás. tem. Isso, a pode. câmera não vai mostrar meu pezinho, tá, gente? Mas tem que ter a fivelinha ali no... Tem que ter a fivelinha, né? no Eu tô de tênis, gente. tornozelo. Boa. O meu é que o Pilates não tá funcionando muito pra levantar a perna, né? Mas descalço, pode? Pode, descalço pode. Tá. E você tem que ver se você, né? Porque tem ranhuras, né? Aham. O pedal, né? Tem Então a você tem que pelezinha ver. fina. Se você acha que pra você dá. Mas pela Uhum. lei, descalço pode. Até com chulé pode, né? Pode Tá. também. Tá tudo bem. Até Isso é um problema do parece, né? passageiro, não do agente de trânsito. Agora, a mulher que tá ali com o filho no carro, aquela família toda, e tá todo mundo falando, e aí sabe quando ela dá aquela olhadinha pra trás pra falar alguma coisa assim? Tem que tomar cuidado. Tem. Isso é uma coisa que eu falo muito pro pessoal, porque o pessoal fala, mas a culpa foi do carro. Ah. Eu falo, tudo bem, a culpa pode ser do carro, mas imagina se é uma mãe que o filho teve uma coisa aqui pra trás e todo mundo pode acontecer. Sim. Então, por isso também acho que isso do trânsito ser humano, se colocar no lugar do outro. Porque não é. A gente não tem que tirar o olho da avenida. Quanto mais rápido você estiver indo, mais chances de dar BO. Uhum. Então, mais você tem que jamais desviar o olho. Mas a gente é humano, a gente sabe que pode acontecer. Ainda mais quando você tem pessoas no carro, crianças, idosos e tal. Então, eu também falo para você, tenha paciência. Uhum. Né? Tenha paciência com o outro. Por isso que a gente tem que dar distância dos outros veículos. Porque a mulher fez aqui, ó. É o tempo Pronto, de frear, é o tempo às de vezes, frear, né? então o carro... Porque a gente fala muito, ou as pessoas falam muito, você tem que dar distância para o veículo da frente. Mas o Código de Trânsito diz distância frontal e lateral. Sim. Então, quando o motoqueiro passa no corredor, ele não está guardando distância lateral. Não tá. Então, isso é uma infração de trânsito. Se o trânsito está parado, tudo bem, o código permite. Mas se o trânsito não está parado, isso ele não está guardando distância lateral. E as pessoas, às vezes, também tiram fina. Então, assim, tem que guardar a distância lateral. Porque isso, né, às vezes o outro vai desviar de um buraco, é isso. Se distraiu com alguma Foi coisa. um retrovisor, né? Exato. Enfim, tá certo. Agora, Paulinho, o papo tá maravilhoso, mas eu quero que você me ensine uma coisa. Mecânica de carro e até de caminhão também, né? Pras motoristas. Porque quando você vai na oficina... É aquela coisa, chegou sozinha a mulher, tem mecânico que já fala, vou fazer a reforma desse carro inteiro, que não precisa de nada, né? Sabe que uma vez eu conversei com uma mulher Ah, e ela é mecânica na Ford. ela é mecânica. Ela é engenheira mecânica. não Engenheira ela é mecânica, tá. E aí ela levou o carro dela, um Ford, até uma mecânica, tava lá com um problema. E aí, quando ela foi, né, buscar, o cara falou assim, olha, eu não lembro qual era o nome da peça. Ele falou, mas tá com problema em tal peça. Aí ela, você tem certeza? Ele falou, tenho. Ela, engraçado, porque eu que projetei esse carro e ele nem tem essa peça. Imagina a cara do homem depois, né? Chupa. Isso. Foi bem assim. Hashtag. Fica bem isso. E, então, a gente, de fato, por isso que eu também acho que a gente tem que saber o mínimo de mecânica, né? Pra nós, tem uma moça, ela chama... O Instagram dela, não dei nem o meu ainda, né? Mas Paula Toco já no tá trecho, até no hein? GC, Paula mas Toco no trecho. Paula Toco no trecho, aí. Mas tem uma mecânica, uma menina, ela chama Dona Meu Destino. Então, @Dona Meu Destino. Ela tem um Instagram só para mecânica básica para mulheres. É super legal. Porque ela falou assim, era isso, ela cansou de ser enganada. E aí ela falou, vou entender esse negócio aqui. Então, é pelo menos o básico pra gente. E a gente tem que saber, pelo menos o básico. Assim, você tem que saber trocar óleo. Parei no posto e o cara pediu pra ver o óleo, ele falou que o óleo tá baixo. Mas você tá rodando há quanto tempo? Porque o óleo, como é que funciona o motor, né? Você liga e o óleo, ele sobe, fica aqui o cárter, né? E aí, tanto é que tem carro protetor de cárter. Eu falava, nossa, meu pai falava, sabe o que aqui é cárter? Eu falei, eu não sei, mas ele deve ser muito importante porque tem um protetor, então deve ser muito importante. Agora eu sei o que é o cárter, né? Então tá lá o óleo no cárter e aí ligou, ele sobe. E vai entrar todo o motor, porque para as peças não ficarem se raspando, as peças de metal não ficarem se raspando, para isso tem o óleo lubrificante. E aí,
Então, assim, o óleo tá aqui. Aí fez, entrou no motor, tá ali, tananana. Você desligou o carro, ele não vai baixar de uma vez. Porque ele tá quente, ele tá ali, então demora para baixar. Se você tá rodando com o carro, aí você para, tá baixo? Claro que tá baixo. Tá baixo porque o óleo ainda tá rodando, entendeu? Aí ele vai, então põe aqui. Não vou pôr, não tá. Não, é porque você chega no posto, o cara pega aquela varinha lá, tal. Você não sabe o que fazer com aquela vareta, e fala, né? tá aqui, hein? Aí você fala, que legal. Né? E? Tipo, né? É óleo de coco, óleo normal, né? Então, assim, é bom você saber o mínimo. Então, a primeira coisa é, não fique rodando e aí para no posto. Tá. Né? O ideal é que você veja o óleo com o carro pelo menos uns 15 minutos desligado. Entendi. Aí sim o óleo já vai ter descido todo e você vai poder ver o nível real do óleo. Então, óleo é importante, pneu também quando tá careca? Pneu é muito importante. No próprio pneu, eu tenho um vídeo no Instagram também ensinando a você olhar, tem uma coisa que chama TWI, que é um carocinho que tem no meio do sulco do pneu. Se esse carocinho, se a banda de rodagem chegou no carocinho, hora de trocar o pneu. Boa. Né? Então, antes disso, precisa trocar? Não, antes disso não precisa trocar. Precisa trocar, claro. Tá quase chegando, beleza, então já pode trocar. Né? E step não pode estar careca nem murcho. Que isso também é infração. Infração grave, inclusive. Tá. E aí, então assim, isso é importante. É importante que, por exemplo, você saiba abrir mesmo o capô do carro. Saber onde... aqui é que completa a água. Se você não completa a água, isso também é infração de trânsito. Olha completar só. a água, limpador para-brisa. Isso é uma infração de trânsito. Então, eu tenho que saber completar a água, eu tenho que saber que não adianta nem calibrar o pneu, nem olhar o óleo com o carro quente. Né? Tudo isso tem que ser com o carro frio. Tá. Que mais? Assim, é importante. É bom você saber, onde está o step. Né? Se o step está em condições, onde ele está. Menina, montar o triângulo. Montar o triângulo é muito legal, porque saber. Assim, o que tem de galinho, sabe? Que às vezes você vê, não é o triângulo. A pessoa botou um galho só ali de árvore. O galho, assim, dependendo de onde você tá... Uma curva, por exemplo, Exato, né? uma curva. É legal você ter o galho lá na frente, Isso. o triângulo mais pra cá, porque você vai avisando a pessoa. Ainda mais se a velocidade naquele trecho é alta, você precisa avisar um tanto antes. Né? Então, isso é legal. Agora o triângulo que parece um quadrado, que a pessoa às vezes monta, né? Isso não é só mulher, não. O que tem homem de também. Homem que não sabe montar triângulo. Então, assim, é importante, vai lá, treina, né? Montar o triângulo, faz parte do kit carro. Até uma coisa que é legal ter no seu kit carro, né? Você tem que ter o triângulo, é obrigatório por lei, né? Você tem que ter um macaco, você tem que ter uma chave para trocar o pneu. Paula, não vou trocar o pneu, vou ligar pro seguro. Beleza, não tem problema, mas tem que ter no carro. Mas o que eu acho que você tem que ter também? É legal ter uma luva. Pra você, porque às vezes a gente não quer aquela de enfiar faxina a mão. mesmo? Uma luva de faxina, uma luva de médico, enfim. Pra você vai enfiar a mão ali, né? Você não quer se sujar, né? Então, é legal ter uma luva. É legal ter um colete refletivo, ou só uma faixa refletiva. Olha. Por quê? Porque, inclusive, isso é lei em outros países. Né? Na Europa, você só pode sair do seu veículo na via se você tiver com colete refletivo. Entendi. Para aumentar a visibilidade, para diminuir a chance de você ser atropelado enquanto você está ali em alguma ocorrência com o seu veículo. Verdade, né? Pelo menos estão vendo, né? Exato, principalmente de noite. Porque uma coisa que também é bacana a gente saber, né? O pedestre, ele se acha visível para um carro a mais ou menos 100 metros de distância. Então, você acha que o motorista está te vendo. Não está te vendo. Então, essa é a primeira coisa. Enquanto pedestre, tenha certeza que o motorista está te vendo. Você vê pelas romarias, né? Quando tem aí dia de Nossa Senhora, né? Que o pessoal vai ali pelo acostamento, né? Então, o motorista às vezes não vê, vem em cima, né? E aí, então, o pedestre se acha visível a 100 metros. Ele só é visível a 50 metros. Nossa, metade. Então, você imagina, 120 km por hora, em um segundo, ele te vê e um segundo depois ele já está em cima de você. Né? Então, não dá tempo para nada. Com o colete refletivo, você aumenta essa distância para 200 metros. De 50 para 200. É tempo suficiente para o motorista do veículo frear, desviar, qualquer outra coisa. Tá. Então, saiu do carro numa via, usa um colete refletivo. Né? Mesmo você tá na estrada, na cidade também. É isso aí. E procurar saber mais sobre trânsito, sobre segurança aí em termos de mecânica, né? Estudar um pouco o seu carro também, né? Também. E estudar assim. Eu vou pegar a estrada. Uma coisa muito legal que eu acho que vale a pena falar é caminhoneiro, a caminhoneira, eles estão na estrada sempre. Então, eles têm um conhecimento de estrada muito grande. E é legal você se valer disso. O que eu quero dizer? Por exemplo, eu tô aqui,
E o motorista do caminhão, ele tá lá no alto. Ele enxerga muito mais do que eu. Então, eu olhei aqui na faixa, a faixa aqui tá falando, a faixa tá pontilhada, quer dizer que eu posso ultrapassar este caminhão, Boa. né? Aí, o que eu faço? Dou seta pra esquerda, pra avisar o caminhão que eu vou ultrapassá-lo. Tem que dar seta. Tem que dar seta. Não adianta dar farol, não. Não, Dá seta. seta pra esquerda pra avisar que você vai ultrapassar o caminhão. Se o caminhão também deu seta pra esquerda, não é que ele quer ultrapassar na sua frente, não é porque ele lá de cima tá vendo que não é seguro pra você ir. Que tá vindo um outro Que carro, tá vindo outro né? carro. Se você deu seta pra esquerda, o caminhoneiro deu seta pra esquerda também, esquece, espera, não é um bom momento pra você ultrapassar. Muito bom. O caminhoneiro deu seta pra direita. Aí ele tá te falando, beleza. Não é que ele vai entrar no acostamento, é que Não, tipo, ele tá te vai... falando que ele tá te dando uma indicação de que tá seguro. Que legal. Paula, vi a seta pra direita, vou sair igual um maluco. Não, você também tem que cuidar da sua segurança. Lógico. Às vezes ele realmente vai entrar à direita e você tá achando que ele tá te dando um... Né? Então você, ele tá me indicando que eu tô, que tá ok. Então vou olhar, vou devagarinho. Beleza, deu. Maravilha. Agora, se ele deu seta pra esquerda, não vá. Ele não tá tentando fazer qualquer coisa na sua frente, ele tá te avisando. Maravilha. Paula Tocco, esse papo foi maravilhoso. Aprendi bastante, vou deixar o meu kit maquiagem em casa, tá bom? Isso aí, com o kit com o colete refletivo no carro. Isso mesmo, porque aí depois já vai pra balada, tá? E se beber, não dirija, é muito importante, pelo amor de Deus. Ou então pega o amigo da rodada, pega táxi, motorista de aplicativo, enfim, metrô, gente. Tem um monte de jeito pra você voltar pra casa em segurança, né? Olha, você pega o aplicativo, ele fica feliz que ganhou o dinheiro dele, você fica feliz que chegou em casa em segurança, olha que todo mundo sai ganhando. É isso aí, né? Paulinha, sucesso pra você no Pé na Estrada. Obrigada. Um beijão pro Trucão também, pro Inácio. E, enfim, volte mais vezes aqui no podcast para passar mais dicas aí pra mulherada, porque é muito importante, viu? Muito obrigada a todas as mulheres convidadas. Quem acorda cedo às 4 da manhã, a gente já tá no ar aqui na Massa FM, das 4 às 6. E fica o convite para me seguir também no Paula Tocco no Trecho no Instagram. É isso aí. Muito obrigada pelo convite, viu? Paulinha, valeu, foi ótimo, maravilhoso. Gente, podcast Mulher Entende Mulher fica por aqui hoje com aquele gostinho de quero mais. Mas, próxima semana a gente tá de volta aí com muito mais novidade para você, muito mais sobre o nosso universo feminino. Valeu, boa semana e até lá!